Graça e paz, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Eu estou, a partir de hoje, realizando os vídeos referentes ao material que nós estamos trabalhando na célula, mas eu quero expor esse material para toda a igreja. Aqueles que não participam de nenhuma célula, aqueles que não estão vinculados a nenhum grupo pequeno, eu gostaria de convidar você para que juntos a gente possa partilhar da palavra de Deus. Então, as células acontecem normalmente na quarta e na quinta. Na sexta-feira, eu vou estar postando esses vídeos, compartilhando com a igreja. Então, esses vídeos são enviados para os líderes de célula como um roteiro. E na sexta-feira eu quero colocar ele à disposição para que você também possa desfrutar desse momento, refletir mais profundamente na palavra. O tema que nós temos trabalhado nessas últimas semanas é como lidar com as perdas. Diante de tantas perdas que nós vivenciamos nesses últimos tempos, né? Parece que elas se intensificaram. Nós trabalhamos no primeiro culto, que foi o da semana retrasada, como lidar com as perdas, resiliência. É importante adquirirmos resiliência para lidar com as perdas. Na semana passada, na Páscoa, nós falamos sobre submissão a Deus a partir da morte de Jesus. E hoje eu quero trabalhar com você o tema coragem. Porque diante das perdas, uma das características que nós precisamos adquirir e nós precisamos aperfeiçoar em nós é a da coragem. Então o texto que nós vamos ler, e eu quero que você pegue a sua Bíblia e leia comigo, é o texto de João, capítulo 20, dos versos 19 ao 23. O texto diz assim: Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. C.S. Lewis já disse que nenhuma virtude subsiste sem coragem. Adão e Eva, Elias, os próprios discípulos, eles são exemplos de como a coragem pode ser afetada por perdas ou por ameaças de perdas. Quando Adão e Eva pecaram, a realidade da perda fez com que eles se escondessem da presença de Deus entre os arbustos. Elias, ao ter a sua vida ameaçada pela rainha, mesmo após desafiar os profetas de Baal e sair como grande vencedor dessa batalha espiritual, ele decide se esconder em uma caverna, ele se desmorona emocionalmente, porque ele se sentiu ameaçado. Ameaçado, a sua vida foi ameaçada, e essa ameaça de perda o fez entrar em desespero. Pedro, após a prisão de Jesus, aquele Pedro que encarava tudo, aquele Pedro que dizia para Jesus que jamais o abandonaria, que enfrentaria todo mundo, que pegaria a sua espada e ia para cima. Esse Pedro, ele nega por 3 vezes que andava com Jesus. Pelo medo da perda. Pelo medo de ser preso, perda da liberdade, a perda da sua própria vida. Ele se acovarda, ele se esconde, ele sai daquele local. Os discípulos, quando eles veem Jesus sendo presos, eles fogem, somem. Porque a verdade é a seguinte: a possibilidade de viver as perdas acabam sufocando a nossa coragem. A possibilidade de viver as perdas, elas sufocam a nossa coragem. Cristãos maduros, eles devem enfrentar as perdas com coragem. Porque a coragem é uma característica do cristianismo.
Cristãos maduros devem enfrentar as suas perdas com coragem. E às vezes parece que a coragem some das nossas vidas. Tem gente que até é resiliente diante das perdas. Aguenta o tranco, mas não tem coragem de continuar a caminhada. Tem gente que acredita em Deus, fala sobre Deus, vive uma espiritualidade bacana, mas quando a ameaça da perda se manifesta, ele abandona tudo, ele deixa isso tudo para trás. A sua comunhão com Deus, ela é deixada de lado. Pedro viveu isso, Adão e Eva viveram isso, Elias viveu isso, esses homens e mulheres de Deus viveram isso. A ameaça da perda fez com que eles se acovardassem, eles se escondessem, eles deixassem de enfrentar a realidade. É mais ou menos assim. Aquela pessoa que um dia teve uma desilusão amorosa, depois até conseguiu se recompor, foi resiliente, mas essa pessoa às vezes ela não tem a coragem de se relacionar novamente, porque ela tem medo de enfrentar e encarar os mesmos problemas novamente. É como se tivesse que encarar a sua dor de novo. Entrar num novo relacionamento é muito penoso, porque você precisa se lançar ao mesmo desafio, mas você tem medo de sofrer mais uma vez. Coragem. Coragem é a palavra que nos desafia, que é o desafio para enfrentar todas essas questões. Cristãos perdem, lembre-se disso, cristãos perdem. Mas eles não podem perder a coragem, porque a coragem sempre foi uma marca da fé cristã. Os discípulos, depois que eles compreenderam, depois que eles foram visitados pela presença do Espírito, eles se tornaram corajosos, ousados. Eles tiveram atitudes completamente diferentes. Se você olhar Pedro, antes da morte e da presença do Espírito, do derramar do Espírito, Pedro era um homem. Depois disso tudo, ele era outro homem. Ele falava com ousadia, ele enfrentava, ele raciocinava de maneira diferente. Então aí vem as perguntas que eu quero lançar para você refletir hoje sobre esse texto, sobre o texto que nós lemos. Você e também sobre a vida. E a primeira pergunta é mais uma reflexão sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa história e sobre a nossa coragem. Porque a pergunta é, você já sofreu uma perda que te abalou muito e tirou a sua coragem para viver algo novo que você almejava muito? Em algum momento você já sofreu uma perda que te abalou de uma maneira incomparável? Talvez você tenha vivido isso. Talvez você tenha perdido um grande amor. Talvez você tenha vivenciado um relacionamento difícil, onde você perdeu a dignidade nesse relacionamento. E isso fez com que você se escondesse. Talvez você tenha perdido um emprego. Isso trouxe um desânimo tão grande para a sua vida que você jamais fala desse assunto e, aliás, você nunca mais procura outro. Você prefere viver na dificuldade do que, de repente, sofrer a perda, a possibilidade de perder um emprego de novo. Às vezes você não quer se apegar a alguma coisa, às vezes você sofreu tanto com a partida de um amigo, com a partida de um ente querido, que você não quer se apegar mais às pessoas, porque você descobriu que elas partem. E elas deixam um vazio terrível dentro do coração. Então, talvez você já tenha passado por isso. Né? Então, que você se lembre desse evento, de alguma perda significativa na sua vida, que fez com que você se desencorajasse a viver alguma coisa que você queria muito. Segunda pergunta. De acordo com o texto, o que os discípulos estavam fazendo? Então, quando a gente volta os nossos olhos para o texto, a gente vai ver que os discípulos eles estavam trancados dentro de uma casa. Por que os discípulos estavam trancados dentro da casa? O texto diz que eles estavam com medo dos judeus. Por que eles estavam com medo dos judeus? Porque Jesus, ele acabara de ser crucificado. Né? Poucos dias passaram
em que Jesus havia sido crucificado e os discípulos eles estavam trancados com medo. Eles tinham perdido Jesus, eles tinham perdido a referência, eles tinham perdido os sonhos, porque os discípulos eles abriram mão da própria vida deles para viver a proposta cristã. De um novo reino, de uma nova vida, de milagres, de serviço integral a Deus. Eles abriram mão de tudo para servir a Deus, para seguir a Jesus. Só que de repente, aquele que vendeu os sonhos, aquele que pregou o reino, não está mais lá porque os homens o crucificaram de uma forma terrível, violenta. Se eles fazem isso com o mestre deles, o que eles seriam capazes de fazer com os discípulos? Os discípulos entram em desespero. Mataram o nosso mestre. Por que eles não nos matariam? Então eles entram numa angústia terrível e aí eles se trancam dentro dessa casa. A casa se torna o lugar o esconderijo deles. Então eles estavam ali com medo, eles estavam ali reunidos, temerosos, com as portas trancadas, tá bom? Então essa é a ideia. Terceira pergunta. Qual frase Jesus repete e por que você acha que ele fez isso? Então é uma frase que Jesus repete, é uma fala de Jesus que se repete em dois momentos. E Jesus ele diz para os discípulos: paz seja com vocês. Que a paz seja com vocês. Por que Jesus ele repete essa frase? Pela seguinte razão. Os discípulos estão trancados numa casa morrendo de medo de serem mortos. Eles estão aflitos. Eles estão frustrados. Eles estão com o coração angustiado. Eles estão temerosos de todas as coisas. Mas é nesse ambiente que Jesus vai dizer: a paz seja com vocês. Que vocês sejam tomados pela paz. Agora, é importante a gente falar isso em razão da próxima pergunta. Porque a próxima pergunta é: quando nos sentimos ameaçados pela perda, quais as vantagens de buscarmos a paz? Por que Jesus ele enfatiza tanto a paz? Por uma razão muito simples. Se você já respondeu essa pergunta, veja se você está de acordo comigo. Por que eu preciso de paz? Por que Jesus não disse, pessoal, gente, vamos lá, vocês precisam de poder? Por que ele não disse diretamente, vocês precisam de coragem? Por que ele disse, vocês precisam de paz? Pelo seguinte, se nós estamos vivendo um momento de perda, se nós estamos com medo da perda, se nós somos tomados por uma frustração em razão da perda, se o medo nos invade por causa da perda, a gente vai perdendo também a possibilidade de raciocinar. Não tem nada pior do que você tomar decisões sem paz. Ou seja, você tomar decisões no desespero. Porque diante da possibilidade de perda, a gente fica desesperado. Meu Deus, eu estou perdendo tudo que eu tenho. E aí você começa a tomar decisões. Meu Deus, eu tenho que pagar essa conta. E aí você começa a tomar decisões precipitadas. Você vende alguma coisa importante para você. Você vende aquilo que você não precisava vender. Você vende um filho. Não, filho não, né? Mas você sai vendendo coisas que não deveriam ser vendidas. Você sai atropelando. Você sai tomando decisões sem conversar. Porque você está desesperado. E é no desespero que você pega dinheiro emprestado com a agiota. E aí você entra num poço sem fundo. É no desespero que você vai tomando algumas decisões que são péssimas e destrutivas. É no desespero que às vezes você entra numa discussão que acaba numa separação. O desespero ele é terrível. E os discípulos eles estão tão desesperados que eles não conseguem prestar atenção nas coisas que Jesus já tinha lhes dito. Jesus em vários momentos, nós falamos sobre isso na semana retrasada. Jesus em vários momentos, ele havia dito para os discípulos que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Jesus disse para os discípulos que ele iria para Jerusalém, ele disse que os líderes religiosos iriam prendê-lo, que os líderes religiosos iriam zombar dele,
Mas ao mesmo tempo ele dizia, e eles vão me crucificar, e eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E os discípulos no momento de desespero, eles não conseguiam lembrar. Mas quando eles estão trancados na casa, Jesus aparece, do nada ele entra naquela casa. As portas estão trancadas, mas ele entra, ressurreto. E aí quando eles começam uma conversa com os discípulos, ele vai dizer assim, ó, a paz seja com vocês estão de paz. Tá tudo bem. Lembra que eu falei? Lembrem das minhas palavras. Lembrem das coisas que eu pedi para vocês fazerem. Tenham a paz para realizar as coisas que vocês precisam realizar. Quinta pergunta. Além de declarar a paz, a sua paz, quais são as orientações que Jesus dá para os discípulos? E quando você olha para o texto bíblico, você vai ver algumas orientações muito importantes. E a primeira orientação é: tenham paz. Segunda orientação: recebam o Espírito Santo. Porque aí a gente vai entrar no tema coragem. Pessoas cheias do Espírito Santo, elas agem pela obediência e elas são tomadas pela coragem. Jesus está dizendo que o Espírito seja derramado sobre vocês para que vocês agora façam aquilo que vocês têm que fazer. E aí vem Atos 1:8, mas recebereis sobre vós, recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judá, Samaria e até os confins da terra. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo, por quê? Porque é o Espírito Santo que vai capacitar você para realizar aquilo que você precisa realizar. O que vai fazer com que você receba a capacitação de Deus e a coragem para realizar o que você precisa realizar não é o melhor estudo, não é a melhor retórica, não são as melhores escolas. O que vai capacitar você para realizar o que Deus quer que você realize é a presença do Espírito em você. Não é à toa que quando os discípulos começaram a pregar, fazer milagres, as pessoas olhavam para eles e diziam: não são aqueles que andavam com Jesus, aqueles iletrados, aqueles indoutos, aqueles analfabetos. Como é que eles têm, de repente, uma capacidade de falar como eles estão falando? Uma retórica maravilhosa. São coisas que só o Espírito Santo vai fazendo. Sabe quando você não sabe o que fazer, não sabe o que falar, mas de repente, cheio do Espírito Santo, você começa a falar e de repente a sua palavra começa a tocar os corações. Quando alguém vem com um problema e de repente, cheio do Espírito Santo, fala assim: meu Deus, vamos orar por isso, porque Deus pode. Eu acredito no poder de Deus, e você ora e a cura vem. É sobre isso que nós estamos falando. Então nós precisamos da presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá coragem, é o Espírito Santo que nos dá o dínamos, o poder, para que a gente venha executar aquilo que é vontade de Deus sobre as nossas vidas. E, última pergunta. Na quinta pergunta, outra orientação que Jesus dá. Ele vai dizer: se vocês perdoarem, vocês serão perdoados. Mas se vocês não perdoarem, vocês não serão perdoados. O que essa fala tem a ver com esse contexto? Porque parece que é uma fala que não tem nada a ver, ó, gente. Vão cheios do Espírito Santo, vai lá, sejam corajosos, tenham paz, mas perdoem. O que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Porque assim, ó, se a gente não consegue perdoar as pessoas, a gente vai ter uma grande dificuldade de realizar a obra de Cristo. Se o nosso coração não for um coração perdoador, como é que a gente vai realizar a obra que o Espírito Santo quer realizar através de nós? Nosso coração está pesado, cheio de raiva, cheio de frustração, cheio de angústia, só tem coisa ruim aqui dentro. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim: ó, gente, eu sei que vocês estão morrendo de raiva. Eu sei que vocês viram o que fizeram comigo. Eu sei que vocês estão com raiva dos mestres, dos judeus. Eu sei que vocês pegaram ar. Mas eu quero dizer para vocês vão precisar perdoar eles. Porque eu não sei se você se lembra a oração de Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem
o que eles estão fazendo. Jesus oferece o perdão na cruz, no momento do golpe. Jesus oferece perdão. E Jesus está dizendo para os discípulos, se vocês querem fazer a vontade do Pai, se vocês querem ser cheios do Espírito Santo, se vocês quiserem ter paz, vocês vão ter que perdoar. Primeira coisa que a gente precisa fazer, tome a decisão pelo perdão. E última pergunta, como posso retomar a coragem quando somos abalados pelas perdas? Como que eu faço para retomar essa coragem? Palavras de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo vai te ajudar a retomar a coragem. Segundo, busque um ambiente de paz. Pessoas que lhe tragam paz. No momento de perda, não busque aquelas pessoas que ficam ali, não, vamos para cima, vamos... Não, pelo amor de Deus, sai de perto desse tipo de gente. No momento que você perdeu, que você está angustiado, pesado, não fica perto desse tipo de gente, porque às vezes eles vão pilhar você para fazer o pior. E você não vai conseguir encontrar a sua direção, porque você vai pegar uma raiva tão grande das pessoas, você vai começar a pensar em como matar um, como matar o outro, mesmo que seja no pensamento, e você não vai conseguir ter paz para seguir tua caminhada. E aí é a partir disso que você começa a tomar decisões precipitadas e péssimas. Então assim, como que eu posso retomar coragem? Como que eu posso voltar? Como que eu posso sair da minha caverna? Como que eu posso sair dos arbustos? Como que eu posso não precisar fugir mais? Em primeiro lugar, encare com sinceridade as coisas. Trate como elas têm que ser tratadas. Busque paz para resolver cada uma delas. Busque bons conselhos, pessoas que vão te ajudar, pessoas de Deus que podem te abençoar com bons conselhos. Não tomem decisões precipitadas. Eu já vi gente que, diante de uma perda, perdeu alguém muito querido, aí foi lá tirar satisfação com o médico, porque você é culpado. Cuidado com essas coisas. Né? No momento de pandemia, a gente tá lá, não, o culpado é fulano, o culpado é cicrano, não, foi fulano que matou todo mundo. Cuidado, para com essas coisas. Vamos tentar buscar, porque assim, eu sei, às vezes eu fico tentando buscar culpados também. Mas isso não me faz bem. Isso não me traz paz. Então assim, ao invés de buscar culpados, vamos confiar na soberania de Deus. De que se as coisas acontecem é porque Deus permite. E se a gente não fez a nossa parte, que a gente mude. E que a gente melhore. Mas sejamos pessoas de oração. Sejamos pessoas que buscam a presença do Espírito Santo. Sejamos pessoas consagradas a Deus. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus renove o seu entendimento. E que Deus te dê um restante de semana na paz. Na paz que só Ele pode dar. E que essa paz traga uma coragem para você. Que você seja corajoso. Corajoso para dar passos mais além. Que você seja ousado. Que diante das perdas você pegue essa perda que por um momento te fez tão mal, mas que você transforme essa perda num grande evento transformador na sua vida. Tá bom? Que Deus abençoe. Um grande abraço a todos.